E aí, gente, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto é linkage. Antes de falarmos desse assunto diretamente, nós precisamos lembrar de um conteúdo, né? Que é o conteúdo de divisão celular. As células podem fazer mitose ou meiose. Quando elas fazem mitose, formam células idênticas e o objetivo é cicatrização, crescimento, não é? E quando nós fazemos meiose, quando as células fazem meiose, o objetivo é formar gametas, óvulo e espermatozoide. Esses são as gametas. Antes da mitose ou da meiose, acontece um processo chamado intérfase, que é como se fosse uma preparação para esses dois eventos, né? Então, a célula sofre a intérfase e nesse processo de intérfase ela duplica o material genético. Aí sim, depois disso, ela pode fazer mitose ou pode fazer meiose, ok? Nós vamos nos ater hoje à meiose, que é o processo de formação de gametas, certo? No caso, a ovogênese e a espermatogênese, né, que é o nome dos processos que originam os gametas. Bom, aqui nós temos uma célula e essa célula tem 2 cromossomos. É claro que a célula que vai originar os gametas, no caso da espécie humana, não vai ter 2 cromossomos, não terão 2 cromossomos, né? Terão 46 cromossomos ou ainda 23 pares. Mas imagine que a gente não vai tratar esses 46 cromossomos, ou seja, a gente não vai pegar esses 23 pares. Vamos nos ater a um par só, tá bom? Então, nós vamos acompanhar esse par de cromossomos, esse único par de cromossomos ao longo do processo de meiose para a gente poder entender o processo de linkagem, beleza? O linkage. Bom, então aqui nós temos a nossa célula representando somente um par de cromossomos, lembrando que tem mais, né? E aí a gente observa que esse cromossomo, nessa segunda etapa aqui, ele está duplicado. Então, se ele está duplicado aqui, ó, e aqui também, certo? Está duplicado em relação a essa célula precursora, isso quer dizer que ele passou pelo processo chamado de intérfase. Na intérfase, você tem a duplicação do cromossomo. Como é que eu sei que esse cromossomo está duplicado? Porque ele se apresenta na forma de tétrade. O cromossomo se apresentou na forma de tétrade, isso quer dizer que ele está duplicado. Então, depois que a célula apresenta esses cromossomos duplicados, aí sim ela pode entrar no processo chamado de meiose. E aí a meiose tem a meiose 1 e a meiose 2. Lembrando que na meiose 1 tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Nós vamos nos ater ou nos concentrar na prófase 1 da meiose. Por que na prófase 1 da meiose? Porque nessa etapa acontece um evento chamado crossing over. E o que seria esse crossing over? O crossing over é quando os cromossomos que formam um par, no caso aqui esse vermelho e o verde, né? Eles são homólogos, eles formam um par. Eles trocam de partes, ok? Então aqui, ó, nós temos um par vermelho, tá vendo? Um cromossomo vermelho duplicado, desculpe, e um cromossomo verdinho duplicado. Então, em algum momento da prófase 1, esses cromossomos eles vão trocar de partes entre si. Olha aí, tá vendo? No final da meiose 1, nós conseguimos observar isso, ó. Você verifica que a tétrade vermelhinha está com uma parte azulzinha, ou verdinha, não sei identificar direito essa cor aí, e o cromossomo, a tétrade, que é verdinho, ou azulzinha, sei lá, está com uma parte vermelhinha, ok? Então, o que isso representa? Isso representa que na prófase 1 desse processo meiótico aconteceu o crossing over, ou seja, aconteceu troca de material genético entre os cromossomos, troca de genes entre os cromossomos, ok? Bom, e logo depois você vai observar no final da meiose 2 que você forma 4 células, né? Haploide. O que é uma célula haploide? É aquela que tem a metade do número cromossomial da célula original, ó. Tá vendo? A célula original tem 2. Então, as células resultantes da meiose terão que ter só um cromossomo cada. Então, você vai observar que cada cromossomo, cada parte da tétrade, tá vendo? Cada cromossomo que forma a tétrade vai ter que ir para uma célula específica que futuramente dará origem aos gametas, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um cromossomo com parte verdinho, azulzinha, sei lá, e vermelhinha. Aqui nós temos um todo vermelhinho. Aqui nós temos um mesclado de novo. E aqui nós temos um todo verdinho, azulzinho, sei lá. Então, o que eu observo? Que essa célula aqui, que porta esse cromossomo que sofreu o crossing over, vai dar origem a um gameta chamado gameta recombinante. Assim como também essa célula aqui, ó, tá vendo?
tem um cromossomo que tem partes de 2 cromossomos diferentes ali, tá vendo? Então, essa célula também vai dar origem a um gameta recombinante, porque essas duas células aqui portam cromossomos que sofreram crossing over, ao contrário dessas outras duas. Essas outras duas aqui não, tá vendo? O cromossomo dela ou é todo vermelhinho ou é todo verdinho. Então, essas células aqui, elas darão origem a gametas chamadas de gametas parentais. Por quê? Porque os cromossomos que elas portam são idênticos aos cromossomos da célula que os originou, beleza? Que as originaram. Bom, todo mundo entendeu então o que é crossing over? Isso é crossing over, quando os cromossomos homólogos, que são aqueles que formam os pares, eles trocam de partes entre si, ok? E esses que trocam de partes entre si vão dar origem a gametas recombinantes. E os que não trocaram darão origem a gametas parentais. Beleza. E aqui nós temos a diferença entre Mendel e Morgan. Quando nós falamos sobre Mendel, nós estudamos a herança de genes que estavam em cromossomos diferentes, ok? E quando nós falamos de Morgan, nós precisamos entender que a gente vai estudar a herança de genes que estão em um mesmo cromossomo. Então, por esse motivo que quando a gente fala de Mendel, nós falamos sobre segregação independente, beleza? E quando nós falamos de Morgan, não existe a segregação independente. Que segregação? Separação. Então, vamos ver aqui um exemplo de Mendel. Olha só, como é que seriam os gametas de uma pessoa que tem essa constituição genética assim? Ó, essa constituição genética aqui, ó, o cara é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, nós temos aqui 2 pares de cromossomos e nós vamos estudar a herança desses pares de cromossomos que estão, desses pares de genes, desculpa, que estão em cromossomos diferentes, ok? Então, isso se aplica a Morgan? Não. Esse estudo de herança aqui se aplica a Mendel porque o gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes. E aqui nós vamos observar como ficariam os gametas de uma pessoa assim. É só fazer a distributiva, não é? Então, eu teria um gameta com a carga genética Azão, Bzão. Opa, beleza. Um gameta com a carga genética Azão, Bzinho. Beleza. Um gameta com a carga genética Azinho, Bzão. Beleza. Opa, cadê o Azinho, Bzão aqui? E um outro com a carga genética Azinho, Bzinho. Tá aqui. Fechou, né? E todos esses gametas aqui somados daria 100%, certo? Consequentemente, eu teria 25% de gametas Azão, Bzão, 25% de gametas Azinho, Bzinho, 25% de gametas Azão, Bzinho e 25% de gametas Azinho, Bzão. Somando 50% com 50% dá 100%. Beleza? É assim que funciona a herança para Mendel, ok? Que estuda a herança de genes que estão em cromossomos diferentes, tendendo a formar gametas num mesmo percentual. Agora, quando nós falamos de Morgan, aí a coisa é diferente. Por que a coisa é diferente? Porque aqui nós estamos estudando a herança de genes que estão em um mesmo cromossomo. Então, observe que aqui você tem o gene A e o gene B no mesmo cromossomo. Gene A e gene B em um mesmo cromossomo. Esses cromossomos eles se duplicam, tá vendo aqui, ó? E depois acontece aquele processo chamado de crossing over, aqui, ó, onde, né, o cromossomo vermelhinho duplicado, ele pega uma parte, vamos dizer assim, né, do cromossomo azulzinho duplicado. E o cromossomo azulzinho duplicado também pega uma parte do vermelhinho, beleza? Porque isso representa o crossing over que acontece lá no processo de meiose, na prófase 1. E como é que vão ser os gametas desse indivíduo aqui? Bom, eu vou ter uma célula gamética que tem a carga genética Azão, Bzão, uma célula gamética que tenha a carga genética Azinho, Bzão, ó. E eu vou ter outra célula gamética que tem a carga genética Azão, Bzinho e uma outra célula gamética que tem a carga genética Azinho, Bzinho. Então, aqui eu formo 4 gametas, tá vendo? Sendo que 2 deles são chamados de gametas parentais, por quê? Pelo mesmo motivo que eu expliquei lá na meiose anteriormente, ó. Porque eu observo que os cromossomos que existem neles são idênticos aos cromossomos que os originaram. E eu formo 2 gametas recombinantes,
não é isso? Por quê? Porque eu observo que esses gametas, eles apresentam cromossomos diferentes dos que os originaram. Por quê? Eles sofreram crossing over, que são esses aqui, ok? Então, aqui eu tenho Azinho, Bzão. E aqui eu tenho Azão, Bzinho, certo? Uma coisa interessante de lembrar é o seguinte, que os gametas parentais sempre estarão em maior proporção em relação aos gametas, recombinantes. Isso é uma outra diferença, porque a gente viu que aqui em Mendel, a proporção dos gametas ela era igual, e aqui a proporção dos gametas ela é diferente. Lembrando que os gametas parentais sempre estarão em maior proporção em relação aos gametas recombinantes. Os gametas recombinantes será sempre inferior a 50%, ok? Outra informação que nós precisamos guardar é que a porcentagem dos gametas recombinantes é igual à distância que existe entre eles. E quanto maior for a distância entre eles, então maior será a taxa ou a possibilidade deles se recombinarem, ou seja, será maior a possibilidade de acontecer o crossing over. Vamos voltar ao slide anterior? Então, veja bem, entre A e B existe uma distância, né? E essa distância equivale à taxa de recombinação, ou seja, quanto maior for a distância entre o gene A e B, maiores são as chances deles sofrerem o processo chamado crossing over, ok? Bom, e aqui nós temos a disposição dos alelos em um cromossomo. Essa disposição pode ser cis ou pode ser trans. Quando nós falamos que os cromossomos estão em uma disposição cis, né, apresentam alelos com uma disposição cis, isso quer dizer que os cromossomos eles apresentam alelos só dominantes ou só recessivos. Então, por exemplo, aqui nós temos um arranjo cis, onde os genes presentes em um cromossomo são ou dominantes ou recessivos. E isso vai fazer com que sejam gerados gametas parentais Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, beleza? Então, ó, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. E os gametas recombinantes serão Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Então, se o cromossomo do indivíduo apresentar genes numa disposição cis, isso quer dizer que o cromossomo dele ou só tem alelos dominantes ou só tem alelos recessivos. Então, os gametas parentais desse indivíduo serão como? Seria Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Não é isso? Porque os gametas parentais não pode ter troca, não é? Não tem crossing over. E como seriam os gametas recombinantes desse indivíduo que tem um arranjo cis? Será Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, porque eles vão trocar de parte, não é? E como seria um arranjo trans? Ao arranjo trans, você vai observar que os gametas parentais eles terão alelos dominantes e recessivos. Então, ó, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Beleza? E como seriam os gametas recombinantes? Aí vai ser o inverso. Vai ser Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Ok? Então, é assim que a gente entende a disposição dos alelos em um cromossomo. Se o indivíduo for cis, os gametas parentais terão só alelos dominantes e só alelos recessivos. Os gametas recombinantes vão misturar dominantes com recessivos. Se a disposição for trans, você vai ter nos gametas parentais alelos dominantes e recessivos juntos. E nos recombinantes, você vai ter só alelos dominantes e só alelos recessivos. Ok? Passando. Aqui nós temos um exercício. Supondo em determinada espécie, os genes supondo em determinada espécie, os genes A e B estão ligados. Se esses genes estão ligados, isso quer dizer que eles estão em um mesmo cromossomo. Então, você pode fazer de acordo com Mendel para buscar a possibilidade dos filhos? Não, você tem que fazer de acordo com Morgan, né, que foi um pesquisador americano que descobriu a frequência da herança desses genes em um mesmo cromossomo. Descobriu aquela coisa toda de percentuais diferentes em relação à formação dos gametas recombinantes, como eu disse para vocês. Bom, então vamos lá. Supondo em determinada espécie os genes A e B estão ligados. Em um cruzamento entre os indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e um Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, obteve-se a seguinte descendência. Nós tivemos 166 indivíduos Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, 34
34 indivíduos, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. 166 indivíduos, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E aqui era 34 de novo, só que não tá. 34 indivíduos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ok. Aí ele pergunta, qual a distância entre A e B? Qual a distância entre A e B? Você precisa saber. Para você conseguir responder isso aqui, você precisa entender qual é a taxa de recombinação, porque nós vimos que a taxa de recombinação ela é igual à distância que existe entre os genes, não é isso? Então, para você saber qual é a taxa de recombinação, você precisa olhar para essa descendência e observar nessa descendência quem seriam os indivíduos frutos da fecundação entre gametas recombinantes. Nós vimos nos slides anteriores que os gametas recombinantes eles sempre estarão em menor proporção. Então, com base nisso, nós entendemos que o indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho e o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eles são indivíduos recombinantes, porque eles estarão em menor proporção. Nós temos 34 indivíduos desse jeito e 34 indivíduos desse jeito aqui. Então, 34 com 34 dá 68. Então, vamos entender o percentual desses indivíduos recombinantes. Bom, o número total de indivíduos é 400. Você soma 166, 34, 166, 34, que está faltando aqui, tem que botar depois, vai dar 400. Então, 400 equivale a 100% dos indivíduos. Mas eu quero saber todos os indivíduos, o percentual de todos os indivíduos? Não, eu quero saber só o percentual dos indivíduos recombinantes, porque ao descobrir o percentual dos indivíduos recombinantes, eu consigo verificar qual é a taxa de recombinação e, consequentemente, a distância que existe entre os genes, não é isso? Então, eu vou fazer essa regrinha de 3 aí, 400 equivale a 100%, e 68x equivale a quantos por cento? Vou fazer a conta, ó, tá aqui toda discriminada. E qual vai ser a resposta? 17. Então, a resposta seria 17 unidades de recombinação, ou seja, 17 morganídeos. Então, os 17 morganídeos seria a distância entre o gene A e o gene B. Consequentemente, nós temos 17% de probabilidade de que entre o gene A e o gene B ocorra o processo chamado crossing over. Beleza? Letra B. A disposição do indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho é cis ou é trans? Nós vamos olhar de novo lá para os filhos, não é isso? Veja bem, nós temos 166 Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, 34 Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, 166 Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e 34 de novo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Não esqueça de botar o 34. Ok. Para a gente entender a letra A, a gente olhou para os indivíduos recombinantes, né? A gente olhou para esse indivíduo que estava em menor proporção e olhamos para esse outro indivíduo que estava em menor proporção. Mas para entender se esse indivíduo tem à sua disposição cis ou trans, nós precisamos olhar para os gametas parentais, ok? Então, olhando para os gametas parentais, nós verificaremos esses indivíduos que estão em maior proporção, porque nós vimos anteriormente que os gametas parentais, ou seja, os indivíduos parentais, estarão sempre em uma maior proporção em relação aos recombinantes. Bom, olhando para esses indivíduos, quem que a gente precisa exterminar para identificar? Nós precisamos identificar o seguinte, que um dos pais desse indivíduo só tem como formar um tipo de gameta. Qual é o tipo de gameta? Azinho, Bzinho, não é isso? Então, esse indivíduo aqui só forma gameta Azinho, Bzinho. Então, eu vou olhar para esses indivíduos parentais e vou tirar esse Azinho, Bzinho deles. Ó, tirei. Então, o que sobra só pode ser o gameta doado por esse indivíduo aqui. Então, por exemplo, esses indivíduos aqui, de 166, eles são Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Onde Azinho, Bzinho foi doado por esse indivíduo. Então, consequentemente, Azão, Bzão foi doado por esse indivíduo. Aqui, olhando esse aqui, esses outros indivíduos aqui, que também são parentais, eles são constituídos pela seguinte carga genética, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, tirando o Azinho, Bzinho, que foi doado por esse indivíduo aqui, sobra o quê? Azinho, Bzão. Então, eu observo que os gametas doados por esse indivíduo foram quais? Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Opa, então eu observo que
Em um cromossomo ele tem Azão, Bzinho, e no outro cromossomo ele tem o quê? Azinho, Bzão. Então, eu verifico que em um mesmo cromossomo ele tem gametas dominantes, ou ele tem genes dominantes e genes recessivos. Nós vimos anteriormente que quando o indivíduo apresenta genes dominantes e recessivos em um cromossomo, a disposição dele é trans, não é isso? Então, a disposição dele é trans. Em um cromossomo ele vai ter Azão, Bzinho, e no outro cromossomo, está faltando um tracinho aqui para representar esse outro cromossomo, ele será Azinho, Bzão, ok? Então, revisando, para a gente verificar a distância entre os genes, nós vamos olhar para os indivíduos recombinantes. Para a gente determinar a disposição do indivíduo, se é cis ou trans, nós vamos olhar para os indivíduos parentais, ok? Lembrando que a distância que existe entre os genes é equivalente ao percentual de recombinação. Lembrando que os recombinantes estão sempre numa menor proporção em relação aos parentais. E aqui nós temos um outro exercíciozinho, ó. Observe a taxa de recombinação entre os genes. Entre D e E, existe 5% de recombinação gênica. Entre D e F, tem 10% de recombinação gênica. Entre E e F, tem 15% de recombinação gênica. Então, quais são as chances de D e E sofrerem crossing over? 5%. Quais são as chances de D e F sofrerem crossing over? 10%. Quais são as chances de E e F sofrerem crossing over? 15%. Por quê? Nós observamos que a distância entre eles equivale ao percentual da probabilidade de sofrerem crossing over. Mas como eu organizaria o gene D, E e F em um cromossomo, né? Bom, imagine que esse aqui é o cromossomo. Se esse aqui fosse o cromossomo, primeiramente eu escreveria aqui, o cromossomo está na horizontal, né? Geralmente a gente escreve ele na vertical, mas aqui ele está na horizontal. Então, aqui nós teríamos o gene primeiro E, depois o gene D e depois o gene F. Mas por quê? Porque eu observo que a unidade de recombinação entre E e D é 5, beleza? 5. A unidade de recombinação entre D e F é 10, ok? E a recombinação entre E e F é 15. Então, é só você colocar o gene em cada lugar. E aí você vai entender quais são as taxas de recombinação. Então, aqui, quais são os genes que têm maior probabilidade de sofrer crossing over? Gene E e gene F, porque a distância entre eles é maior. A unidade de recombinação, ou seja, os morganídeos, são maiores, não é? E é isso aí, galera. Nós terminamos o nosso conteúdo de hoje. Eu achei essa frase bem interessante na internet. Nada é errado se te faz feliz. Será que só porque te faz feliz não vai ser errado? Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, não é? Então fica aí essa mensagem para você refletir. Um beijo e até a próxima. Tchau!